chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Senhor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Jesus, Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma,
Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só, meu Senhor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós vimos mais uma vez juntos dar graças a Deus por esse espaço, pela disposição do Adriano, por tudo que Deus tem preparado. Parece simples, rápido, mas isso também é resultado da disposição de alguém, do cuidado, do zelo, do amor de Deus. E nós damos graças a Deus por isso. Mais uma vez nós vimos oferecer a Deus o nosso culto. E nós fazemos isso porque Ele é digno. Porque tudo que Ele tem feito nas nossas vidas tem nos mostrado como Ele é tremendo. Como é tremendo a força do amor dEle, capaz de operar tantas coisinhas no nosso dia a dia, coisas que são incapazes de a gente olhar e negar o amor de Deus. Então eu convido você a, junto comigo, mais uma vez, oferecer o seu culto ao Senhor. O culto só é uma bênção quando você oferece comigo ou com quem estiver aqui o teu culto ao Senhor. E assim, em nome de Jesus, nós vimos juntos oferecer o nosso culto ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Pois Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós trazemos o nosso coração diante do teu altar. Toma o teu lugar mais uma vez, Senhor. É Santo Deus por tua causa, por causa do teu amor que nos tem amado, escolhido, Senhor, nos trazido até aqui. É por causa do teu Espírito que nos tem tratado, Senhor. Que Santo Deus, ó Pai querido, Santo Deus, a cada dia, Senhor, ó Santo Deus, mexe no nosso interior e nos alcança com a tua palavra. Uma vez alcançados com a tua palavra, Senhor, o nosso interior, Santo Deus, ó Pai querido, se move, se rende, Senhor. E dia a dia, passo a passo, na medida de cada um, Senhor, nós somos, Santo Deus, ó Pai querido, transformados. E, Santo Deus, nós te damos graças, porque em verdade, Santo Deus, tu és Deus misericordioso, que, Santo Deus, ó Pai querido, nos olha, Senhor, ó Santo Deus, com olhos de amor e nos enxerga, Senhor, tal como somos. E por isso, Santo Deus, Senhor, age, fazendo o necessário em nós. Nós nos rendemos diante de ti, Pai. Toma, Santo Deus, ó Pai querido, mais uma vez a direção, faz conforme a tua vontade, nos atinge, Santo Deus, com a tua palavra. Ela, Senhor, é quem convence e transforma o nosso interior. Nós colocamos este culto na palma das tuas mãos. Faz em nós mais uma vez, Pai, o teu querer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos? E assim, mais uma vez, nós nos rendemos ao Senhor, sabendo que Ele sabe tudo que há em nós, quem nós somos de verdade. Por conta de saber quem nós somos, o Senhor vai tratando de nós com um cuidado, um zelo, uma misericórdia, uma benignidade que vai se estendendo. E o Espírito Santo, nosso fiel professor, nosso constante ajudador, vai ajudando as nossas fraquezas, vai nos ensinando, vai devagarinho nos movendo na direção daquilo que Ele quer. E é em função disso, mais uma vez, que nós vamos juntos aqui falar um pouquinho de verdades. Nós sabemos que nós não somos detentores de verdade alguma. Nós sabemos que a verdade é alguém, e esse alguém é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é aquele através de quem nós vamos caminhando e nos aproximando do Senhor. É Ele que vai sempre mudando a nossa perspectiva das coisas. Você pode considerar que você não vê mais as coisas como você via antes. E graças a Deus por isso, nós somos transformados, igual o nosso corpo que vai mudando, a nossa mente vai mudando.
a nossa ótica vai mudando, a forma como a gente encara as coisas vai amadurecendo, e tem que ser assim. E é assim que o Senhor criou para que seja. Por isso a gente vive de fases, vai amadurecendo, ou em alguns casos vamos regredindo. O fato é que o Senhor tem tudo nas mãos. Ele tem o poder de todas as coisas e é Ele que vai a cada dia tratando de nós. Então hoje eu queria falar, junto com vocês, de algumas coisas práticas do dia a dia, que com o passar do tempo a gente vai ligando no automático. E o problema de ligar no automático é que a gente vai perdendo a percepção das coisas. E pensou que não, a gente perde o alvo. Você e eu podemos, com certeza, dizer que todas as vezes que a gente perde Jesus de vista, o nosso interior sinaliza que tem alguma coisa errada com a gente. E o Espírito Santo, cuidadosamente, detalhezinho por detalhezinho, vai falando, vai tocando, vai mexendo, vai inquietando a gente, para que a gente perceba, tem algo errado. O Espírito Santo que habita em nós tem essa capacidade, ele sinaliza, ô Silvana, ô Adriano, ô meu irmão, tem alguma coisa errada na sua forma de ver as coisas, seu comportamento está inflamado. Sabe quando nós vamos ao médico e nós vamos no oculista? Então eu queria falar com vocês hoje de quatro tesouros, 4 riquezas que a gente tem que atentar cuidadosamente. Uma delas são os nossos olhos. Queria convidar vocês para a gente ler um versículo que fala sobre isso. Que os nossos olhos precisam ser bons, senão tudo que há em nós vai ser mal. Os olhos são a maneira como a gente enxerga as coisas, a percepção que a gente tem do que a gente vê. A gente sabe de cara que a gente não vê como Deus vê, né? A Bíblia diz que nós, homens, não vemos como o Senhor vê. Em outro momento diz que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Então, seria muita pretensão da nossa parte achar que a forma como a gente avalia as coisas é correta. Se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo, nós tendemos a fazer do nosso jeito. E nós sabemos que do nosso jeito é o começo do fim. Por isso a insistência do Espírito Santo, para que a gente não se acostume a achar que as coisas do Senhor funcionam a partir do nosso achar. O Espírito Santo vai nos ensinando, vai transformando a nossa mente, vai nos mostrando a perspectiva dele acerca das coisas. E a gente precisa sempre estar se avaliando. Como a Bíblia diz lá na passagem da ceia, constantemente naquele ato de contrição. Eu não estou aqui para avaliar o outro, eu estou aqui para me avaliar. E a grande sacada é, Senhor, me ajuda. Eu não sei ver sozinho. Eu vejo distorcidamente, eu vejo a partir de mim. A partir de mim, eu coloco o que eu tenho naquele momento. Você também. Então nós vamos ler lá rapidinho, a palavra lá em Mateus 6, 22, 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Então aqui a gente percebe o cuidado do Senhor. O Senhor está falando aqui a homens da lei, religiosos, que por conta da religiosidade tornavam o ser religioso um pesar, cheio de regras, cheio de coisas deles, a partir do ego, a partir da vaidade, a partir daquilo que era conveniente para eles. E o Senhor, cuidadosamente, como sempre, falava aqui que era para eles tomarem cuidados na forma como eles percebiam as coisas. Não diferente do que é conosco. Nós que estamos diante do Senhor, nós que somos chamados por Ele todo dia a aprender dEle, a trocar a nossa forma de pensar para não ser conforme o mundo, temos que nos observar. Às vezes a gente não percebe que a partir do que a gente enxerga, na verdade, a gente se posiciona interiormente. Então você olha uma situação
E é normal, você escaneia aquilo a partir do que você enxerga e aquilo traz para suas emoções, traz para sua mente, traz para o seu coração impressão. E nós não podemos nos mover por impressões, como nós não podemos enxergar os outros através dos olhos de alguém. Você tem que ter em você mesmo as suas próprias opiniões. Você tem que conviver com aquelas pessoas para ter a sua opinião acerca da pessoa. Lembrando que a sua opinião é só o que você enxerga. E o que você e eu enxergamos é raso, é superficial. Somente Deus vê inteiro, completo quem nós somos. E é a partir daí que Ele trata. Então, Mateus está nos ensinando pelo Espírito Santo que a partir de como a gente enxerga, o nosso interior vai se alimentando. Você já percebeu que há situações em que você e eu estamos tão inflamados que a gente olha o lado ruim de tudo? Se tá sol é porque tá sol. Se tá calor, tá muito calor. Se tá frio, tá muito frio. Já percebeu que a gente vai entrando no automático que não consegue frear? É como se de fora a gente não consegue se ver. A gente consegue ver as pessoas, a gente consegue estabelecer ou pontuar juízo sobre uma situação, mas não consegue se ver. Por isso a insistência do Senhor, se examina todo dia, quando acabar o dia, vai lá e, à luz do meu espírito, olha para você, como é que foi aquele dia? A gente sabe que os dias não são fáceis, é muito fácil hoje em dia você ligar uma TV ou você abrir uma rede social e só ver desgraceira. Tudo que a gente vê é desgrameira. É como se o mundo tivesse cada vez mais se deteriorando. E é mesmo. A Bíblia diz que é assim, o mundo jaz do maligno. Não tem nada que seja surpresa para a gente que está se expondo ao Senhor. Só que o Senhor diz, o meu Espírito que está sobre você está tratando de você. Não se acostume a vir à igreja, não se acostume a dizer ser cristão e seguir um passo a passo. Pode olhar, a gente está acostumado com as coisas. A gente vem para o culto, mesmo aqui, online. A gente está acostumado a fazer uma oração, a chamar os hinos, a ministrar a palavra, depois cantar mais um hino e fazer a oração final. Você já sabe disso. E é necessário que haja uma ordem. Só que o Senhor é livre de nós. Nós também sabemos, por outro lado, que nós não conseguimos, não somos capazes de encaixotar Deus no nosso mundinho. O Senhor nunca vai se limitar a Silvana, ao Adriano, a quem quer que seja, porque Deus colocou dentro de nós quem Ele é, a essência de Deus está aqui, Nós somos imagem e semelhança de alguém que é tremendo, maravilhoso. Nós não podemos configurar para a gente a forma desse mundo. A forma desse mundo é, olhe o que vê, a partir daí você se posicione. E isso é inteligente, faz parte do que é racional. Só que, à luz do Espírito Santo, nós precisamos lembrar. A forma como a gente olha as situações vai determinar o que nós sentimos e depois como nós agimos em função da situação. Por que muitas vezes, já passou pela situação de você ver uma situação e já travar? Aí a primeira frase da pessoa, você já reativamente fala de acordo com o que você processou do que você viu. E nem sempre aquilo está certo. Às vezes aquilo é só uma impressão. Então a palavra diz assim, cuidado. Se os teus olhos forem bons, tudo em você vai ser bom. O senhor estava falando de faculdades espirituais, dando um exemplo físico ali, Você já foi no médico porque o seu olho está com problema? Aí chega lá e ele dá um diagnóstico assim, você tem miopia. O que é a miopia? É a condição de enxergar alguma coisa muito bem de perto, mas de longe não. É uma distorção, não é? Ou você tem astigmatismo. É assim que chama? É, né? Astigmatismo é uma disfunção na córnea que faz com que você não consiga focar. Você até enxerga de perto ou de longe, mas o foco você não consegue ter. Assim somos nós, espiritualmente falando. A maneira como a gente olha a situação, às vezes tem uma disfunção. Como que a gente percebe isso? O Espírito Santo, de vez em quando, em várias situações, vai sinalizando, sua visão está comprometida, você não está vendo as coisas como são. E a gente não dá atenção.
Imagina que a gente vai ao médico, tem o diagnóstico, ele diz, ó, você vai ter que usar óculos. Aí ele mede lá bonitinho, determina o grau que a gente precisa, quanto de cada olho, coloca o eixo certo, fizemos o óculos. Ter o óculos vai fazer a gente enxergar? Não. Assim como a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estar exposto ao Espírito Santo, é o diagnóstico médico. Ó, isso aqui precisa ser mudado em você. Tudo que há em você e em mim precisa ser mudado. E o Senhor vai fazer isso. Nascer de novo, abrir mão de quem nós somos, ter a mente de Cristo, não nos conformarmos com esse mundo, é isso. É a gente permitir desaprender para aprender tudo de novo, à luz do Espírito Santo. O problema é que nós vamos passando o tempo e vamos achando que aquilo que nós já sabemos do Senhor é o bastante. E não é. Periodicamente, o nosso grau de miopia e astigmatismo, com o passar do tempo, vai aumentando. Você já viu que nós mais velhos aqui, ó, não tem um de nós hoje em dia que já não use óculos. Por quê? Porque com a idade tende a se desgastar as nossas capacidades normais. Assim também a gente. O dia a dia da vida vai desgastando a gente. A gente vai se armando, vai se precavendo, vai se prevenindo, e não é dessa maneira que o Senhor tem ensinado pra gente. Ó, aprende de mim. Como eu sou manso e humilde, eu sei te ensinar. Então eu tô dizendo pra você, ó, eu já disse que você tem miopia, astigmatismo. Agora faz o óculos. Então a gente vai lá, se rende aos pés do Senhor. Só que não adianta nada ter o óculos e o armário usar, a gaveta usar, o rack usar. A gente vai enxergar? Não. Então o cuidado é, observa os seus olhos. Para um pouquinho durante o seu dia, como que eu estou vendo a vida? Imagina que Deus olhando para nós não tinha motivo para continuar nos amando. Através de Jesus Cristo, Ele renovou a aliança dele de amor. Não, eu amo vocês. Eu amei quando os criei. Antes de fazer você lá no ventre da sua mãe, eu te escolhi, eu te amei. Não tem por que você ficar olhando as situações e por causa desses olhos que não estão sadios, tá vendo problema nos outros e em você, porque também há o contraposto disso, que não só vê problema no outro, mas também vê em si. É como se nada em você tivesse bom, como se nada de você fosse agradável, e Deus diz, ó, eu te amei desde a fundação do mundo. Então você entende que eu e você precisamos sarar. Tem algo errado com a nossa visão. Paralelo a isso, tem uma outra coisa que nós devemos observar em nós, é a nossa língua. O que nós temos falado com a boca. Você percebe que é uma situação que vai se desencadeando. A forma como eu percebo o que eu enxergo me faz dizer as coisas que eu digo. Então, a Bíblia diz lá em Tiago, e nós vamos ler Tiago 3:2. Tiago 1:26, Tiago, os livros de Tiago, as cartas de Tiago são ótimas para avaliações do dia a dia, para posicionamentos. Elas nos norteiam a fazer as coisas certas com a mentalidade certa. Muitas vezes a gente está mais preocupado em fazer as coisas e Deus está de olho nas motivações que fazem com que façamos o que fazemos. Muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Então, os olhos do Senhor que estão atentos, e são olhos bons, não são olhos maus. São olhos que escaneiam a gente, sabem do nosso pior lado, e ainda assim enaltecem o que há de melhor. Ele sempre vai procurar o que há de melhor em nós. E aquilo que não é bom, Ele trata. Então, os nossos olhos têm que imitar os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor nos veem com misericórdia, com bondade, com benignidade, frutos naturais do Espírito Santo. Então, voltemos à língua. Nós vamos ler primeiro em Tiago 1:26. Aqui diz assim, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. De novo, a menção do discípulo está falando a religiosos que se vestiam de coisas aparentemente úteis de religião. Eles defendiam a lei, eles faziam a lei se cumprir, mas colocando peso, colocando de si vaidades entre aquilo. Irmãos, a Bíblia diz lá em Tiago também, Tiago 3:26 diz assim, ó, que a língua
perdão, é um pequeno membro capaz de incendiar um bosque inteiro. Vocês já viram a capacidade que a língua tem de propagar, sabe, de rapidamente propagar as coisas? Às vezes a gente não percebe o que faz com ela, mas um achar, às vezes você está falando a melhor da boa intenção. Adriano, eu acho, filho, que você tinha que se consagrar mais. Às vezes a intenção não parece bonito. Não, eu estou falando para o bem dele. Eu conheço o Adriano, eu sei que Deus pode fazer muito mais. Então, às vezes a gente não percebe que, na melhor das intenções, a nossa língua é capaz de anular todo o esforço dele. Porque lá no particular, que só Deus conhece, ele está se esforçando no máximo que ele pode. E eu estou, a partir do que eu vejo, determinando o meu juízo e dizendo para ele, eu acho que você tinha que se esforçar mais. Aquilo, ao invés de servir de alavanca para animar, serve para acabar com o ânimo. Eu ia falar broxar, mas broxar não pode, irmãos. Aquilo acaba com tudo aquilo que a pessoa está ali, ó. O máximo de esforço ele está aplicando. Então, nós precisamos tomar cuidado. Vamos lá, nós vamos ler junto Tiago 3. Eu vou ler a partir do 1, tá? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém? É essa a capacidade que a sua e a minha língua tem de inflamar uma pessoa, uma situação. Também faz parte do fruto do Espírito. Você ser capaz de dominar aquilo que você diz. Como você diz e o que você diz. Então, a gente vai compreendendo no dia a dia que são pequenas coisas, de novo as pequenas coisas, de coisinha em coisinha pequena, a gente vai desandando toda a massa. De coisinha em coisinha pequena, a gente vai perdendo uma amizade. De coisinha em coisinha pequena, a gente vai deteriorando o nosso casamento. De coisinha em coisinha pequena, a gente vai acabando com o ambiente de trabalho e por assim vai. São assuntos práticos que nós devemos, à luz do Espírito Santo, observar. O Senhor não espera, irmãos, que nós façamos tudo com perfeição. Perfeito é Ele. Por isso nós devemos imitá-lo. Porque Ele tem a capacidade de nos dar a habilidade de ir transformando as nossas aptidões naturais, talentos naturais, dons naturais que Ele nos deu. Às vezes a gente acha que estar servindo ao Senhor é só através dos ministérios, dos dons, do serviço na obra do Senhor. E não é. Tem coisinhas práticas do dia a dia que vão dando a gente e ao Senhor o selo de qualidade, sabe? Um imetro espiritual. Ó, isso aqui tá direitinho hoje. E lembre-se, é hoje. Amanhã é outro dia. Mateus diz que basta cada dia aquilo que ele traz para nós. Basta cada dia o seu mal. Mas naquele outro dia, você vai ter de novo que se posicionar, você vai ter de novo que reagir às situações, você vai ter de novo que ordenar o que você pensa. E me perdoe por estar falando tudo rapidamente, tá? Porque cada coisinha dessa aqui, ó, tem bastante coisa para dizer. E eu não tenho pretensão de dizer isso num momentinho. Mas pelo Espírito Santo eu queria que a gente pensasse nisso. Que depois da língua, vamos ler lá Salmo 141, 3. Também é uma passagem interessante. Lá em Salmo 141, 3, o Senhor diz de novo pra gente, ó, sozinho você não vai conseguir. Lembra, considera que todos os seus relacionamentos, todos eles, em qualquer ambiente que seja,
tem que passar pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é o motivo pelo qual a gente não é consumido. Então, a forma como a gente encara os nossos relacionamentos interpessoais, sejam eles quais forem, tem que passar pela misericórdia de Deus. Senão a gente vai incendiar com a nossa língua, por conta de como a gente viu as situações, o nosso bosque inteiro. Amém? Lá em Salmo 141, 3 diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Há quem precise dizer alguma coisa. Sabe quando você está no meio de uma roda e alguém está falando alguma coisa? Tem gente que não sabe só ouvir, a pessoa tem que dizer, porque ela tem que sinalizar que ela está ali, que ela está interagindo, que ela tem conteúdo, que ela tem algo a dizer. O que a Bíblia diz acerca disso? Sejam vós, Tiago também, sempre Tiago, né, nessas situações. Tiago diz assim, seja pronto para ouvir e tardio no falar. Você não precisa provar nada para ninguém, porque você não está concorrendo, competindo, você não tem nada para provar para ninguém. Você tem um grande esforço, uma grande tarefa, que é observar você mesmo. É usar toda a sua força, nesse contexto do que a gente está falando, a sujeitar-se ao Senhor, a aprender dele, a deixar que o Espírito Santo vá convencendo, dominando, tratando de áreas que precisam ser saradas. Ninguém gosta, irmãos, nem eu, nem você, de expor aquilo que é vulnerável em nós. Mas às vezes são essas áreas que você consegue expor, que já foram tratadas por esse tratar de Deus, que são capazes de motivar um Adriano, igual a nossa comparação. Adriano, você não acha que você tinha que se consagrar um pouquinho mais? Diz de você, como você estava e como Deus fez, porque isso motiva. O restante são impressões. E impressões, irmãos, as nossas impressões, já diz por si, são nossas. Elas partem daquilo que nós temos dentro da gente. Às vezes a gente está com o ego exacerbado, às vezes a gente precisa de afirmação, às vezes a gente está carente. É fácil dizer, Silvana, eu estou com uma gripe que não tem como curar. Isso a gente até fala. É difícil você falar, Silvana, meu pensamento está todo bagunçado. Se dependesse de mim, eu não queria nem mais vir na igreja. São raras as pessoas que têm essa sinceridade, porque aquilo é o que está incomodando. A gente não pode tratar como se nós fôssemos os espirituais da vez. Corre de quem é muito espiritual assim. O juízo tem sempre que passar pela misericórdia, que a palavra diz, a misericórdia triunfa do juízo. Então, as motivações que as pessoas ao nosso redor precisam, também precisam passar pela sua misericórdia. Se os seus olhos forem bons, tudo em você vai ver o que é bom. Até no que não presta, você vai conseguir ver o que é bom. Entende que a grandeza do amor de Deus faz isso. Olhando para nós, ele não teria motivos. O pecado continuamente está aqui, se não por uma coisa ou por outra, a gente já leu lá em Tiago. Se você não peca por palavras, você peca pelo jeito de ver, você peca pelo que você está sentindo. Por quê? Se o sangue de Cristo não justificar, só há em nós pecado. Então a gente tem que estar sempre revendo isso dentro da gente. Como é a forma, como é o filtro com que eu estou vendo as coisas? Qual é o filtro através do qual eu me posiciono? Tem que ser a misericórdia do Senhor. É ela que nós recebemos. É por causa dela que nós estamos aqui. É ela que faz tudo em todos. É ela que, por meio dos talentos, vai tratando da gente da forma como é necessário, da forma como Ele quer para aquele tempo. Lembre-se que aquilo que você está enxergando não é o que é. Você e eu não vemos como o Senhor vê. E o tempo de Deus tratar das coisas é dele. E passa por mim, passa pelo outro. Então, guarde com cuidado. Os olhos, a língua, lembre-se disso. A língua é capaz de desencadear, alastrar a inflamação, o medo. Às vezes, sem querer, você fala, pai e mãe tem muito disso, né? Quando tem mais que um filho. Nossa, fulano é tão inteligente, ciclano não é tanto. Você coloca a pessoa quase que numa competição invisível. Não, eu tenho que ser melhor que o meu irmão. Porque a minha mãe falou que o meu irmão é bom nisso.
Aí você vai perder o que você tem de aptidão, aquilo que é melhor de você, aquilo que você faz de melhor, para querer ser igual ao seu irmão. Não precisa. Olha nós aqui, ó, enquanto igreja, enquanto chamados para o serviço do Senhor. Para cada um, Deus deu talentos. E Deus espera usar o talento que Ele nos deu a partir de nós. Observe a gente que vem aqui. Cada um de nós tem a sua forma de se expressar. É bom, é ruim, vai depender dos seus olhos e dos meus. Mas aquilo é quem a pessoa é. E Deus chamou a pessoa sendo assim, para usá-la daquela maneira. E todo o necessário, Ele, a seu tempo, vai transformar. Vocês entendem que a gente pode levar a vida com leveza. A gente não precisa levar a vida como se, não, eu tenho que ser o perfeitinho. Não. Você tem que ser sujeito ao Senhor. E Ele vai transformar você para ser o necessário. Não tenha a pretensão de ser. Santifique-se. Santificar-se é o processo de cada dia e obedecendo ao Senhor. Por causa disso, você vai ter no Senhor galardões, mas salvo você é já, por causa de Cristo Jesus. Permanecer em santidade é estar com Ele para sempre. Mas o motivo pelo qual nós somos salvos é única e exclusivamente pelo Senhor. Não há nada que tenha que ser acrescentado ao que Ele já fez por nós. Nós frutificamos e os frutos, vocês já viram uma árvore? Você pode dizer para uma árvore que você plantou a sementinha hoje, frutifica, frutifica, frutifica. Ela vai frutificar? Não, porque ela tem o tempo certo para frutificar. E se você plantou maçã, ela vai dar maçã. E é natural da macieira produzir maçã. É natural em nós, que fomos enxertados em Jesus, frutificar frutos que dizem respeito à semente que nós somos plantadas. Por isso que os frutos do Espírito não são, de novo, obras que pareçam aquilo. É o nosso interior transformado, naturalmente produzindo aquilo. E é isso que o Senhor está de olho, amém? Tem uma outra coisa, fora os olhos e a língua, que nós precisamos observar. É a nossa mente. Nossa mente vive perturbada, atribulada, sabe? É como se a vida fosse um pesar. E a Bíblia diz assim, ó, você está cansado, você está desanimado, você está oprimido, vem que eu vou te aliviar. Não tem porquê, irmãos, a gente permanecer com a mente tão atribulada, tendo o nosso Senhor por ajudador, tendo o Espírito Santo como fiel professor, continuamente ali, ó, nosso condutor no dia a dia. Nós precisamos observar com que nós temos alimentado a nossa mente. De novo, a gente volta, né, no efeito cascata. Se o que eu vejo alimenta o que eu penso, produz o que eu digo e revela o que eu tenho no coração, eu preciso cuidar do que eu tenho alimentado a minha mente. Tanto quanto eu preciso guardar as minhas palavras e gerenciar a forma como eu vejo as coisas. Então nós vamos ler juntos algumas rápidas passagens sobre o cuidado que nós temos que ter. Sabe, o empenho que nós temos que ter, isso nos coloca diante de uma realidade muito simples. Nós temos muito com que nos ocuparmos para estarmos tão focados em ser guardiões da vida alheia. Em ficar investigando, em ficar gerenciando rede social, situação, e achando, e dizendo com a boca. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, ela transborda aquilo que tem no coração. Então, observe-se. Do que você tem falado? Você tem falado muito de alguém em específico? Aquela pessoa está te inquietando tanto, por quê? Se os seus olhos veem até o que não presta naquela pessoa, procurando o bem, aquilo não vai te inquietar, porque você sabe que aquela pessoa como você está diante do Senhor. E a capacidade e o amor de Deus de tratar de todo mundo é perfeita. Então, tem alguma coisa errada. Com tanta coisa que você e eu temos que cuidar, observar, com mais diligência, com mais cuidado, por que outras situações estão tomando o lugar disso? Você entende que o Espírito Santo está dizendo para a gente que ele está diagnosticando em nós algumas avarias no nosso comportamento, de quem nós somos. E é disso que ele está tratando, é isso que ele quer alcançar para mudar. Amém? Então vamos ler
Primeiro, Isaías 26, 3 e 4. Lá em Isaías diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Lá em Lamentações diz assim, Lamentações 3, versículos de 21 a 24. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porquanto esperarei nele. Amém? Então, a Bíblia diz aqui que a causa de nós não sermos consumidos, de novo, são as misericórdias do Senhor. Disso nós precisamos recordar. Nisso nós precisamos investir a nossa força. O que a nossa mente tem pensado? Do que nós temos alimentado a nossa mente? Também diz, eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Ao invés de ligar a televisão nesses jornais de desgrameira e ver assalto, atentado, desgrameira no geral, observa. Você tem opção de colocar na internet um podcast legal, tem vários irmãos decentes, gente que tem princípio bíblico, que não são seitas, que não estão inventando um evangelho segundo costume, segundo vaidade, segundo desejos próprios. Não, tem gente de verdade. No meio desse monte de coisa tem gente de verdade. E de novo, o conselho é, você precisa ter a mente firme no Senhor. Porque senão as situações vão te movendo e você vai criar um evangelho paralelo, que é fake. O evangelho tem por base a boa nova. Jesus Cristo te amou primeiro, se entregou por você, te deu acesso ao Pai e por causa dele nós caminhamos dia a dia até ele voltar com o Espírito Santo, que nos ensina, que nos transforma, que faz de nós melhores, que nos dá esperança, que nos fortalece, que nos capacita. E a gente vai ficar falando aqui um monte de coisas que pelo Espírito Santo vão acontecendo nos nossos dias. Mas a nossa mente tem que estar firmada nele. Você não pode tirar da sua mente, permitir que a sua mente seja roubada a paz que o mundo... A Bíblia diz, a paz que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. E essa paz que ele dá não é a paz que o mundo dá. Há uma paz no mundo que é condicionada às coisas que você faz. Então, eu preciso de dinheiro, consigo dinheiro, tenho paz. Eu preciso de amor, consigo um namorado, eu tenho paz. Condicionada às coisas, não. A paz que o Senhor dá vem da sabedoria que vem dele, a sabedoria que é do alto, que é proveitosa, é limpa, é capaz de fortalecer, firmar o seu interior nele. Amém? Lá, finalizando, Filipenses 4, 6 e 7. Esse todo mundo conhece, você pode ler depois. A Bíblia diz assim, do que nós devemos ocupar a nossa mente. Quando nós estamos inquietos, nós devemos nos derramar diante de Deus, fazendo conhecido dele tudo que a gente está sentindo. Tudo sem exceção. Com oração, súplica, ação de graça. E depois que nós fizermos isso, na confiança de quem nos ouve, na fidelidade daquele que ouvindo é capaz de nos auxiliar, depois disso é para a gente pensar com a nossa cabeça naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que produz condições de você permanecer com seu interior saudável, sadio. Nunca como hoje, as doenças da mente têm paralisado as pessoas. Por causa, às vezes, de uma palavra sem intenção. Você se coloca interiormente tendo que provar que você é bom naquilo. Você não precisa provar nada para ninguém. O Senhor sabe quem você é. Acalme-se, sabe? Encontre em Deus esse lugar de segurança. O Senhor te ama como você é. E todo o necessário a ser transformado na sua vida, a competência dele é suficiente. Ele é suficientemente salvador para te salvar em todas as situações, inclusive aqui. Amém? Por fim, eu queria falar com vocês sobre a gente
guardar o nosso coração. Então, Provérbios que todo mundo conhece, 4:23 diz assim, ó: de tudo, entre tudo o que você tem para guardar, como se aquilo fosse de valor, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não é isso que a Bíblia diz? Contudo, a palavra diz assim, ó: balança enganosa é o coração do homem. Então, que dualidade é essa? Se eu preciso guardar o meu coração, porque deles procedem as saídas da vida, e ele também é uma balança enganosa, onde eu vou encontrar o equilíbrio para viver isso? Entende que é aí que o Senhor quer que nós cheguemos? A forma como nós vemos, a forma que as palavras vêm aos nossos lábios, a maneira como a gente vai armazenando os pensamentos e aquilo que transborda de nós por todas essas vias vão traduzir para nós mesmos, para os outros e para quem não é segredo, quem nós somos. O que você tem guardado no seu coração? Você está muito raivoso, você está muito ressentido, você tem razões, motivos para defender. Onde que está o seu coração? Você vê que é fácil a gente analisar, examinar a nós mesmos. Só que isso tudo gera um incômodo, porque a gente vai enxergar em nós coisas que a gente não vê. Irmãos, todo mundo diz isso e é verdade, é igual ao CC. A gente não percebe, quem está perto percebe. Chegamos eu e o Adriano aqui, ó, de domingo de manhã, um sol para cada um. Logo cedo. Eu podia estar aqui, ó, com o CC gritando. E eu tô aqui, ó, com o coração envolvido, tremendo de medo e não percebo. Coitado do Adriano, tá ali, ó, no mesmo ambiente que eu, fechadinho. É assim o nosso dia a dia. A gente vai vendo as coisas, falando, nos posicionando, sendo reativo, sempre reagindo às situações. O domínio próprio não existe, porque você, com os olhos maus, vai falando coisas maus, vai pensando coisas deturpadas e o coração vai empedrecendo. E é disso que o Senhor está falando. Onde que está o seu coração? Seu coração tem que ter um alvo irredutível. Nada pode devolver você do alvo que é Jesus. Ele é, ainda que você e eu tenhamos gente para nos inspirar, gente que nos motiva, o exemplo é Jesus e a gente está sempre ensinando para vocês. Se alguém se estabelecer na sua vida querendo dizer como você tem que fazer, porque você elegeu aquela pessoa como mestre, é o começo do fim. Você está vivendo uma seita. Você nunca vai ser ensinado isso aqui dessa maneira. Nós temos aprendido a depender do Senhor, a nos aproximar dele, a lembrar que ele é livre de nós, de todos nós, para fazer como ele quiser. Então, observa sua mente. A gente vai ler Tiago de novo, para variar mais um pouquinho. Tiago 4, 8 e 9. A palavra de Deus diz assim lá em Tiago: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Amém? Nós precisamos continuamente estar lembrando disso. Aproximar-nos de Deus vai fazer com que a gente saia dessa história de duplo ânimo, de dupla visão, de visão distorcida, de palavra que uma hora bendiz a Deus com a boca, na outra hora maldiz o irmão, a situação, porque o coração se perdeu, a mente perdeu o foco, não consegue focar naquilo que é de bom. O Senhor vê a gente a partir do que ele enxerga de bom e tudo que é ruim ele deixa de lado, até que ele possa tratar, e ele vai tratar com a destreza, com cuidado, com o amor que só ele tem. Amém? Provérbios 3, 5, 7 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Amém? Então, a forma com que nós gerenciamos o nosso pensamento, a forma como nós gerenciamos o que sai da nossa boca, a forma como a gente interpreta as situações a partir do que nós enxergamos, vai determinando as coisas que a gente vai alimentando no nosso coração.
Ao invés de competição, se sinta um igual, se sinta um complemento do outro. Nós, no reino de Deus, irmãos, somos ilustrados como corpo, porque cada partezinha de nós é indispensável. Cada parte de nós cumpre o seu papel. Toda parte de nós cumpre o seu papel. Então, dá para dizer que o dedinho é melhor que a mão, que é melhor que o pulso, que é melhor que o braço? Não dá, porque eles são complementares. Então, para de alimentar esse tipo de coisa dentro de você. Você foi chamado por Deus sendo você. A partir de quem você é, o Senhor vai manifestar na sua vida e por meio da sua vida a glória dele. Nós vamos espalmar naturalmente a graça. Nós vamos ser canal de bênção, sabe? Nós vamos ser ponte onde as pessoas podem pisar num determinado período da vida para chegar do outro lado, que é em Jesus, e estar firme. Nós não podemos ser paredão naquele momento onde a pessoa não vê saída. Você se coloca com um ar de religioso, julgando a situação e dizendo que o irmão está em pecado. Nós fomos chamados, irmãos, para com o amor que recebemos do Senhor a encobrir o pecado. Você não vai ser conivente com o erro, mas você vai encobrir até que a mão do Espírito Santo vá lá, descubra, porque só Ele conhece o tempo, de fazer isso de maneira a conseguir alcançar e colocar aquela pessoa de pé. A nossa postura diante das pessoas, sobretudo quando é um erro efetivo. Não importa se é um errão ou um errinho. Diante de Deus, todo pecado é iniquidade. O problema é, eu não detenho toda a verdade. A verdade tem um nome, ela é uma pessoa, ela não é um fragmento de coisas, uma porçãozinha de regras, ela é alguém. E esse alguém é Jesus. É através dele que a gente vai encarando as situações. Só dele. Todas as vezes que a gente vai sozinho, nós erramos. E aí de fora, a gente observa os outros e não percebe que muitas vezes tudo aquilo que a gente está vendo no outro, na verdade é um reflexo de como eu estou. Eu estou doente. Minha percepção das coisas está comprometida. A forma como eu estou enxergando deixou de ter o filtro da misericórdia, deixou de enxergar a graça. Deixou, sabe quando a gente faz o exame, ele não vai passando um monte de lentinha assim, ó. Assim tá bom? Não. E agora, melhorou? E esse? Lembra quando a gente faz exame de vista? Não é assim que faz? O Espírito Santo faz isso. Diante dos olhos dos outros, até o outro entender que ele precisa usar o óculos. E aí ele vai se dar o trabalho de, nem sempre querendo, porque não é legal usar óculos, mas ele vai colocar, nem que seja na cabeça, igual o Adriano tá. Ao invés do zóio enxergar melhor, porque tem óculos, a cabeça tá usando. Quem de nós? Eu uso o meu de tiara. Você, pelo Espírito Santo, já foi diagnosticado. Você já até comprou óculos. Você já até comprou óculos. Aconselho-te que de mim, Apocalipse, João fala lá em Apocalipse, ó, Jesus, né, mais uma vez, fala lá para os Laodicenses, ó, eu aconselho-te que de mim compre ouro provado, que tem valor, vestidos finos para que você se vista, colírio para pingar no zoinho, para que você enxergue. É a palavra de Deus. Naquela situação, Deus estava falando para os Laodicenses que estavam ali, ó. Por que eles tinham tanto problema de vista naquela região? Porque eles não tinham condições de higiene, cheio de pó o tempo inteiro, então era comum doença nos olhos. De novo, né? O Senhor se rebaixa a nossa natureza, por assim dizer, né? Assume a nossa natureza para nos mostrar, ó, a sabedoria que você acha ter, a ótica que você julga perceber é diferente. Vou dar um conselho para você. Ainda que aqui, ó, os Laodicenses sejam os melhores fazedores de pomada, compra de mim, pinga, passa no zoinho e que você vai enxergar. Amém? São coisas simples, irmãos. Sempre tem a ver com as pequenas coisas. Lembre-se disso. Você e eu precisamos, no dia a dia, observar com mais cuidado, com mais força, com mais afinco, a nós mesmos a partir dessa realidade. Observe como você está vendo as coisas. Observe o que tem saído da sua boca. Com cuidado, trate daquilo que tem envolvido a sua mente, alimente a sua mente daquilo que te ajuda a ter esperança, te firma no posicionamento.
te mantém com um coração saudável. Nós já temos muitas aflições, nós já vivemos muitas dificuldades para nos permitir andar errantes. O pior, tem gente, né, não é um versículo, mas é um ditado, e as pessoas tratam quase como se fosse um versículo bíblico, né? Como é que é? Mente vazia é oficina do diabo. Já escutaram essa expressão? Mente vazia é sinônimo de um desleixo da nossa parte. Porque nós sabemos que nós precisamos renovar a nossa mente com o conhecimento do Senhor. Nós precisamos permitir que essa fonte aqui, ó, que nós somos nos nossos relacionamentos, jorre água limpa. Eu e ele, você não temos água para dar. A gente não consegue nem sequer manter a aguinha que a gente recebe em porções dentro da gente. A gente, às vezes, a perde, deixa esvair pelos dedos. Mas, se nós observarmos, nós vamos ser naturalmente, sem forçar, sem parecer espiritual, sem parecer frutífero, nós vamos apenas ser. Apenas ser. E é isso que talvez nós precisamos para viver de maneira a dar honra a Deus. Só seja. Seja alguém que crer. Seja alguém que, rendido ao Senhor, espera a transformação que vem dele. E por fim, nós vamos ler um último versículo, só para complementar, que é Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? O resumo de tudo isso, irmãos, nós precisamos nos manter aplicados e não perder o alvo. O nosso alvo é Jesus. Os dias, a cada dia, vão manifestando a realidade daquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que nós erramos porque não abraçamos o conhecimento. Errais porque não consultais as Escrituras. O meu povo perece porque não tem entendimento. E não é um entendimento que é segundo as nossas impressões. Não é do lugar onde nós nos assentamos na nossa verdade, na nossa realidade, na nossa personalidade, na nossa identidade. Isso é uma coisa que os nossos lábios precisam mudar. Nada que nós temos, irmãos, é nosso próprio, lembram? Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Uma vez nós dissemos a Ele que Ele era o nosso único, nosso suficientemente Salvador. Nós descemos ao batismo propondo uma vida nova com Deus. Então nem aquilo que você chama de teu é teu mais, já tem um dono. Nós somos propriedade do Senhor. Amém? Então, oremos para que o Senhor nos dê essa graça de permanecer nele, de que Ele seja o alvo através do qual todos os dias o nosso coração possa dizer: Senhor, muito obrigado. Até aqui o Senhor me tem sustentado. Lembrando que o filtro dos nossos relacionamentos deve ser a misericórdia, deve ser a bondade, deve ser o amor, esse amor do Senhor. Um amor que não suspeita mal, um amor que se estende antes de julgar, um amor que, não estou dizendo que você tenha que ser burro, nem que finja que as realidades não existam, não é isso. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é que através dele, da sabedoria que vem dele, do Espírito Santo que nos move, nós somos capazes de cada dia mais permanecer vivendo nesse mundo de aflições, permanecendo em paz. A paz que Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é vida, Ele é a paz que excede quem nós somos e nos faz permanecer nele. Amém? Aleluia, Jesus, bendito e eterno Deus, ainda diante da Tua presença, Pai, nós Te bendizemos mais uma vez pelo Teu cuidado. Verdadeiramente Tu és aquele, Senhor, capaz de tratar de coisas, Santo Deus, tão profundas, Senhor, de uma maneira simples, quase, Santo Deus, superficial. Que, Santo Deus, ó Pai querido, possamos ter o nosso interior atingido pela Tua palavra. Que, Santo Deus, ó Pai querido, carrega diante delas o Teu Espírito, que é, Santo Deus, ó Pai querido, suficiente, Senhor,
para nos convencer diante das tuas, Santo Deus, de todas as coisas. Vem com a tua graça, Pai, e manifesta em nós, Pai querido, a verdade que liberta, para que, Santo Deus, verdadeiramente sejamos livres e em todas as coisas, Senhor, seja o teu nome glorificado. A ti toda honra, glória e louvor. Nós bendizemos e engrandecemos o teu nome hoje e sempre, para sempre, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, na unidade da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém? O culto está terminado em nome de Jesus.